É, então, hoje, dia 9, né? A gente tem, de novo, naquele esquema aí, em dois assuntos relativamente desconexos, né? Assim, desconexos em relação à sequência que a gente vinha, né? De métodos, né? Então, são mais dois grupos de métodos, né? Um primeiro que é para modelos não supervisionados, então a gente vai mexer com clustering, com dados não rotulados aí, né? Falar um pouco sobre quais são os principais métodos de clustering que existem, os grupos, né? Porque existem muitos métodos, então vou pegar os grupos e tentar apresentar um exemplo de cada grupo, tá? Aí, na segunda parte, eu vou falar sobre detecção de anomalia, né? Que não é exatamente um problema de não supervisionado, e nem semi-supervisionado. Depois eu vou explicar melhor essas diferenças aí, né? Detecção de anomalia se chama às vezes de one class classification, né? Seria, eu conheço um grupo, uma classe que é a chamada classe normal e quero identificar exemplos atípicos anormais, né? Então também tem um grupo de métodos para isso aqui. Eu vou falar também de um exemplo de cada tipo de método, tá? E aí a tarefa vai ser mais voltada para clustering ali, né? Tem um dataset e tal, vocês vão ter que tentar descobrir qual o número de grupos que tem em cada dataset, fazer alguns experimentos e comparar alguns métodos em cima desse conjunto de dados, tá? Então, começando com a parte de não supervisionado aí, clustering, né? É, Só relembrando, eu falei alguma coisa disso aqui já lá no começo, né, nas definições iniciais, mas só relembrando qual que é o nosso objetivo aqui com esses métodos, né? Então, a gente tem um grupo de dados, né? A gente tem features lá, né? Então, no meu exemplo aqui, só duas, né? Poderiam ser bem mais, né? Então, tem várias features aqui, tenho grupos de dados, né? Mas eu não tenho nada associado a esses grupos de dados. Eu não tenho um label, eu não tenho, né, o rótulo desses caras aqui. E quando eu aplico um método de clustering, né? Quando eu rodo algum método de agrupamento em cima desses dados aqui, eu tento tirar uma informação de similaridade desses dados, né? Então, dizer assim, ó, esses caras que estão perto aqui provavelmente fazem parte do mesmo grupo, esses aqui também, né, mas são grupos distintos e assim sucessivamente. Mas a gente não tem como dizer nada semanticamente em relação a esses grupos, fora aquilo que o método de clustering fornece, tá? Então, o que ele pode fornecer? Nesse caso aqui, a similaridade pela distância, né? É isso que ele pode dizer para a gente, né? Se isso corresponde ou não a uma classe, um label, ou algum tipo de informação que você quer inferir, é outro estágio, né? Não tem a ver com isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O nosso objetivo aqui é só ver como que a gente forma esses grupos, né? Então, a diferença aqui é que a gente não tem os rótulos como a gente tinha lá no caso do aprendizado supervisionado. Então, a gente não está aprendendo a separar coisas, a gente está aprendendo a agrupar coisas, tá? Esse é o objetivo principal aqui. E aí, os métodos de clustering, eles dependem muito do tipo de agrupamento que a gente vai buscar, né? Eu coloquei três, que são os três principais aqui, né? Mas isso aqui pode variar e pode abrir um pouco mais essa discussão, né? Então, existe o agrupamento por localização, por densidade e por formato, né? O shape aqui, né? Então, localização seriam grupos de dados que estão perto, né? Uns dos outros aqui, né? No mesmo grupo, né? E longe do grupo vizinho, né? Ou do grupo mais próximo, né? Então, existe uma concentração dos dados numa região, né? Aquela região define um cluster, em outra região tem um outro cluster, em outra região tem um outro cluster. Então, eles estão espalhados em localizações distintas, né? É, e aí, o objetivo do método de clustering, nesse caso, é tentar definir essas regiões, né? Existe também a característica de agrupamento por densidade, né? Ou seja, eu tenho grupos de pontos que estão mais próximos entre si, que formam, né, uma característica de um grupo ali naquela região, e outro grupo que está mais espaçado entre si, mas a distância entre pares de pontos para esse cara aqui é similar, né? Então, eventualmente, eu posso vir aqui e dizer que existe um grupo em cima dessa outra região que tem uma outra densidade de pontos, né?
a distância entre pares de pontos aqui é mais próxima, né, está bem agrupadinho aqui, né, e aqui está um pouco mais distante, então eventualmente isso aqui pode definir o grupo 1 e esse aqui o grupo 2, tá. Nada impede que essas 2 coisas estejam combinadas, né, localização e densidade, né. Então, às vezes pode misturar e eventualmente a gente ter características distintas aí para esses grupos, né. E também tem a questão aqui de shape, né, então eu também tenho um formato, eventualmente eu posso ter um grupo que é esse formato de dados em verde aqui e outro que é esse azul. Então esse seria o grupo 1 e esse o 2, ou aqui, né, esse anel azul seria o grupo 1 e esse em verde o 2. Então tenho formatos que definem um grupo, né, que não tem a ver nem com densidade, nem com localização, né. Tem a ver com esse formato, né. Então, existem grupos de métodos que são mais adequados para esse caso aqui, outros que são para esse caso aqui, e outros para esse caso aqui. E alguns que conseguem lidar bem, por exemplo, com localização e densidade, formato e localização, mas que a grupos 3, assim, normalmente é um pouco difícil, né. Então aqui tá uma visão geral dos métodos que a gente vai falar. Então são métodos de localização, densidade e formato. Os de densidade eu não vou aprofundar muito hoje, porque a gente vai ter a aula específica lá de modelos estatísticos, né? Aí eu vou deixar para falar mais desses caras aqui, né? Porque precisa definir bastante coisa de probabilidade, função, densidade, probabilidade e tal. Vou deixar para falar isso numa aula só e aí eu complemento o que for falar lá, tá? Então, vou começar com o primeiro e mais clássico de todos os métodos aí de agrupamento, e ainda bastante usual nos dias de hoje, assim, né, que é o K-means, né. Ele tem aqui, o nome dele meio que indica mais ou menos o que ele faz. Ele vai buscar qual é tipo o vetor de médias, né, onde que estaria a média de um determinado grupo, né, vamos pensar assim, que a média seria esse centroide aqui, né, tipo um centro de massa do grupo, né. Se eu for pensar em 2 dimensões, né, imagine que eu tenho um grupo de dados aqui, né, bidimensional, né, se eu tentar buscar esse centro de massa que está aqui, essas coordenadas aqui, né, x1 e x2 são o vetor de médias dessa massa de dados, né. Então esse vetor x1, x2 eu posso entender ele como vetor de médias, né. A média, aritmética convencional, né, média de todos os pontos em x, e depois média de todos os pontos em y. Isso vale para qualquer dimensão, né. Então ele procura, né, encontrar os K aqui tem a ver com o número de grupos, tá. Então isso aqui é o número de grupos que eu vou buscar, e o vetor de médias ou o centro de massa de cada um desses grupos, desses K grupos, né. O K eu tenho que definir normalmente a priori, então eu digo lá, eu espero que esse conjunto de dados tenha 3 grupos, 4 grupos, 10 grupos, sei lá, né. Então eu defino isso como um parâmetro a priori. Então como que ele funciona? Eu vou mostrar primeiro a ideia geral, depois eu vou tentar colocar um pouco do equacionamento que se usa no K-means, tá. Então eu tenho uma massa de dados, que é essa massa de dados em verde aqui, né, que eu não tenho label, não tenho nada em relação a ela. Eu começo inicializando k igual a 2, nesse caso aqui, então eu tenho 2 centroides, e nesse primeiro momento eu vou inicializar eles em qualquer lugar aqui nesse espaço. Então ficou um aqui no vermelho e outro aqui no azul. Aleatório, inicialização aleatória, né. Aí eu vou para a segunda parte do processo. A segunda parte faz o seguinte, né, ela vai dizer assim, ó, os caras que estão mais perto do ponto de vista de distância euclidiana, né, lembra que a distância euclidiana é sempre a distância esférica, né, os que estão mais perto do azul vão ser azul, então eu vou dizer que esse grupo aqui é azul, e os que estão mais perto do vermelho vão ser vermelho. Então dei um label, entre aspas aí, né, para cada exemplo. Aí, usando esses caras vermelho e usando esses caras em azul, eu vou atualizar o centro de massa. Então, eu vou pegar toda essa galera azul aqui e vou atualizar onde que vai estar o centro de massa desses caras em azul. E vou fazer a mesma coisa para o vermelho. Então, fazendo essa atualização, eu vou um vetor de médias, né, fazendo a média desses pontos aí, eu obtenho esse cara em azul aqui, fazendo a média dos caras em vermelho, eu obtenho esse cara que está aqui, tá. Aí eu vou repetir aquela etapa da atribuição. Tá? Então eu vou pegar de novo agora, com esse centro novo aqui, quem está mais perto do azul, e vou dizer que é azul, e quem está mais perto do vermelho, do ponto de vista de distância euclidiana, vai virar vermelho.
Então, fazendo essa atualização, eu modifico um pouco aqui a cara dos pontos. Modifiquei a cara dos pontos, eu vou atualizar, vou aplicar aquela etapa de novo de, recalcular as médias, né. Então agora todos esses vermelhos aqui eu vou atualizar a média para eles e todos esses azuis aqui eu vou atualizar a média para ele. Então repito esse processo e vou sempre alternando essas 2 etapas, de fazer a atribuição, atualizar a média, fazer a atribuição, atualizar a média. A atribuição é sempre do ponto de vista de distância euclidiana, né, quem está mais perto, e a média é simplesmente uma média simples aí para cada feature, né. E aí eu vou repetindo esse processo aqui até que vai chegar uma hora ali que eu estou satisfeito, já digo como que é esse critério de convergência, né. Eu vou dizer então que o grupo 1 é esse cara aqui, representado por esse centroide. E o grupo 2 é esse vermelho aqui, representado por esse centroide que está aqui, né. Todos os caras que estão no vermelho são mais perto desse centroide vermelho, todos os caras que estão em azul estão mais perto desse cara aqui em azul, tá. Essa é a ideia básica do K-means, tá. Se a gente for colocar alguma dúvida sobre isso aqui? Tranquilo? Se for dúvida aí, fala aí que eu tô com a tela, só uma tela aqui, não tô conseguindo, não quero ficar chaveando toda hora ali pro chat, hein. Sorry, quando é que o modelo percebe que essa atribuição é a melhor? Então eu já vou falar disso aí, tá, que é a convergência dele. Já explico isso aí. Era essa a pergunta aí? Tá. Então beleza, então foi lá, né, o método, agora eu vou colocar um pouquinho da matemática dele, tá. Se a gente for pensar ele em termos de loss function, né, não é usual isso aqui, mas a gente pode atribuir uma loss function aqui para o K-means. Ela é feita da seguinte maneira, ela é a soma para todos os grupos e todos os exemplos, né. Então vai ser uma soma ponderada aqui por um fator que eu já explico ele, da distância entre cada ponto de cada grupo em relação ao seu centroide, tá. Então eu vou fazer uma soma, uma média, né, não é exatamente uma média, mas é uma soma ponderada aqui, né, aonde eu vou pegar a soma das distâncias de cada grupo, né, de cada exemplo que eu tenho em cada grupo em relação ao seu centroide. Vou fazer isso para o centroide 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E aí eu vou somar esse negócio para todo mundo aqui, ponderado por esse W, que na verdade vai dizer o seguinte: ele vai valer 1 se o exemplo pertencer ao grupo e 0 caso contrário. É só para eu poder filtrar, né, e fazer a conta só para o grupo 1, só para o grupo 2 ou só para o grupo 3. Beleza? Então, essa expressão aqui, né, ela eu não estou minimizando ela formalmente, né, porque o que eu estou fazendo, na verdade, é ficar alternando entre aquelas 2 etapas lá, né, de atribuir e calcular as médias, né, mas eu poderia calcular esse cara aqui ao final de cada etapa, né, pra observar o que está acontecendo com essa soma aqui. Então, se eu for plotar esse negócio aqui ao longo do tempo, eu vou ver que essa soma para cada grupo, né, ela vai diminuindo aqui, né, ela tem uma cara de loss function mesmo, né. E aí eu poderia ver aqui, ó, quando ela estabilizou a partir de um determinado número de iterações, né, eu poderia dizer assim: "Ah, bom, talvez ele chegou numa região, estável ali em relação aos grupos, então não adianta mais eu ficar alternando aquelas 2 etapas que eu cheguei, digamos, numa convergência". Então esse poderia ser um critério e, em geral, é o critério que se usa, tá. Não sei se isso responde a tua pergunta aí, Manoel. Sim, sim. Então, esse algoritmo que eu falei aí, né, que alterna entre essas 2 etapas de atribuição e cálculo de média, ele tem um nome, né, e existe uma prova que esse algoritmo aqui, ele minimiza de fato esse negócio que está aqui, tá. Óbvio, não vou entrar em detalhes dessa prova aqui, né, mas esse algoritmo, ele tem esse nome, se chama expectation maximization, né. Então, a etapa aonde, a gente atribui os labels aqui, ele se chama expectation, e a etapa onde eu calculo as médias, ela está relacionada a esse maximization.
Eu vou explicar o porquê desses termos aqui quando eu for apresentar a aula lá de modelos estatísticos, tá? Lá também a gente vai usar esse algoritmo, daí vai ficar mais claro a origem desse nome aqui, tá? Mas, em geral, o algoritmo do K-means é simples, né? Eu vou escolher inicialmente e atribuir aleatoriamente k centroides ali no espaço, vou assinalar o exemplo mais próximo do centroide, atualizar o valor do centroide calculando a média, e vou repetir isso aqui até eu chegar numa minimização dessa função custo aqui, ou um número máximo de interações ultrapassar aqui, né? Para fechar esse algoritmo, tá? Existe uma... Bom, deixa eu abrir os códigos aqui. Não tem muito segredo, acho que eu até vou passar meio rápido sobre esses códigos aqui de agrupamento hoje, porque são relativamente códigos simples, assim, né? Vou usar só o sklearn, tentar não implementar muita coisa na mão, com exceção de um método, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele aí. Mas, enfim, né? Fiz um scatterplot aqui de uns dados que eu gerei usando essa função makeBlobs aqui, que gera ali uma distribuição gaussiana em 2 dimensões, tá? Depois eu vou explicar mais sobre esses caras aqui. Aí gerei esses dados aqui na aula de métodos estatísticos, tá? Aí gerei esses exemplos aqui, em cima desses caras aqui apliquei o k-means com um número de clusters igual a 3, né? Bom, eu sei que tem 3 grupos aqui, então, né, comecei com esse 3 aí. Aí rodei, achei o centroide, atribuí cada grupo, beleza, né? Então, isso aqui é meio que só para mostrar qual que seria o fluxo aí, usando o k-means do sklearn mesmo, tá? Com dados que eu estou gerando artificialmente aí, tá? Inclusive, esse esquema de gerar dados artificialmente pode ser sempre uma boa estratégia para checar algumas coisas, né? Também na aula de métodos estatísticos eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Bom, o K-means ele tem alguns problemas, tá? Na forma mais tradicional ali que eu mostrei antes, que um deles é a própria inicialização, né? Eventualmente a forma como eu inicializo eu posso impactar o resultado final do algoritmo, né? Então, aqui eu estou vendo que eu tenho 3 grupos de dados, né? Mas dependendo da forma como eu inicializo essas coisas aqui, eventualmente a convergência do K-means pode ser para um centroide aqui e outro aqui, né? Porque esse ponto onde a inicialização é feita, ela impacta na forma como esses centroides vão se mover ao longo das iterações do algoritmo, né? Então, para evitar essa inicialização aleatória, ela gera essa situação, né? Então, para evitar ela ou amenizar ela, tem um outro esquema de inicialização que é bem comum, que é o k-means plus plus ali, né? Então, a ideia aqui é eu tentar sempre pegar pontos do próprio dataset para ser o centroide. Então, ao invés de eu pegar um ponto qualquer do espaço, eu pego pontos que fazem parte do dataset. Então, eu poderia escolher aqui esse ponto como um centroide inicial, né? É, então, eu pego e digo aqui, ó, o primeiro centroide vai ser esse aqui, né? E aí, na sequência, para determinar os próximos centroides aqui, né? Da inicialização, isso aqui é só da inicialização, né? Eu vou tentar pegar sempre os próximos centroides ali, né? Pontos que estão mais afastados aqui uns em relação aos outros, né? Então, para fazer isso e manter a característica aleatória ali, né? É importante essa aleatoriedade aqui, né? Para garantir que esses caras consigam se espalhar bem no espaço, né? Essa escolha ela é baseada aqui numa probabilidade, né? Que vai ser proporcional à distância dos pontos em relação àquele centroide inicial. Então, cada pontinho desse aqui vai ter uma probabilidade, né, de ser selecionado, e quanto mais longe, maior essa probabilidade. Então, pontos que estão mais afastados desse primeiro centroide aqui vão receber uma probabilidade maior, né? Aí eu venho aqui e seleciono, sei lá, vai pegar esse cara aqui. Aleatoriamente selecionou esse cara aqui para ser o próximo centroide. Aí, para o próximo centroide, se eu tiver mais, né, eu vou tentar pegar um centroide que esteja mais distante desses 2 caras aqui. Então, essa distribuição de probabilidades aqui vai tentar empurrar esse terceiro centroide para cá. Então, fazendo esse espalhamento aqui, né, eu consigo, na medida que eu vou rodando esse método, fazer com que um cara convirja para cá, o outro para cá, e esse para cá, né, mais perto do que a distribuição de dados reflete, né? Então, ele usa essa probabilidade
de pegar o próximo centroide da inicialização, sempre o mais afastado possível de um ou dos que já foram inicializados. Tá? Bom, isso aqui é só um detalhe, né? Então tem essa característica, né? Do K-means aí, é um ponto que é bem usual, acho que vale a pena ressaltar. Tá? Isso aqui, acho que até é o padrão lá do scikit-learn de inicialização. Uma outra variação do K-means é uma versão fuzzy, né? Não sei quem fez as disciplinas de fuzzy aí já, né? Mas aqui, bom, a gente não precisa conhecer muito da nomenclatura de fuzzy aqui, né? A ideia dele ser fuzzy aqui é que, ao invés de eu ter esse esquema de assinalar aqui, né? Uma coisa que vale 1 ou 0, né? Ou seja, ele pertence ou não pertence a um grupo, né? A gente troca esse negócio aqui por um grau de pertencimento lá, né? Que é o termo que se usa na área de fuzzy, né? Então, eu vou dizer assim, ó, esse cara aqui, ó, no K-means convencional, ele não pertence a esse grupo, não pertence e pertence a esse. Na versão fuzzy do K-means, né, que seria o fuzzy C, né, muda a letrinha aqui para deixar diferenciado, né, em relação ao K-means, ele pertence 0,1 ao grupo 1, 0,05 ao grupo 3 e 0,85 ao grupo 2. Então, é como se fosse, mas não é, tá? Uma probabilidade, tá? Como se fosse uma probabilidade, mas é um grau de pertencimento. A galera de fuzzy não gosta muito de tratar isso aqui como probabilidade, porque não se usa a teoria de probabilidades e estatística aqui, né? Mas é esse grau de pertencimento aí, né? E aí todo o resto do algoritmo é a mesma coisa, né? Então, todo o processo ali é igual. E aí, o resultado, né, que a gente tem no fim das contas, ao invés de ser 1 e 0, né, ele vai ficando mais vermelho, ou seja, ele tem um valor maior de probabilidade quanto mais ele pertence ao vermelho, e ele tem um valor menor de probabilidade, né, ou tem uma probabilidade maior para o azul, à medida que ele está mais perto do azul, né. Veja que nessa fronteira de separação aqui é como se fosse uma probabilidade quase 50%, entre aspas, aí, né. E aí essa função de pertencimento, né, existem várias maneiras, ó, aqui então só comparando o K-means e o fuzzy, né, um é 0 e 1 e o outro é entre 0 e 1, né. Existem várias dessas funções de pertencimento aí, né, uma que é a mais usual é pegar essas distâncias, somar aqui para cada grupo, né, elevar aqui a um fator, né, definido com um m definido a priori aqui, né, para tentar ponderar lá os dados, né. Mas no fim das contas é sempre algo proporcional à distância. Então, assim, é como se o cara que tivesse mais perto tivesse uma probabilidade mais perto de 1, e o cara que está mais longe vai ter uma probabilidade mais perto de 0. Só uma maneira de você atribuir uma função ali de normalização entre 0 e 1 das distâncias. Então, a gente pode enxergar esse membership function aqui, né? Essa função de pertencimento aí como algo que normaliza as distâncias, tá? Para deixar tudo entre 0 e 1 ali, né? Basicamente isso, né? E aí a gente consegue aplicar dessa maneira, né? Então, às vezes, isso aqui pode ser interessante porque você não quer exatamente saber quem pertence a quem, mas, assim, quem está mais perto de quem, assim, né? Pode ter um resultado mais importante. Às vezes, esse próprio valor do pertencimento pode te ajudar ali a tomar alguma decisão, né? Então, esse é o fuzzy, a versão fuzzy, né? Outro problema que tanto o K-means tem quanto o fuzzy ele tem, né? Além da questão da inicialização, que eu já falei como contornar, né? É definir quantos grupos, né? Então, essa é a questão de US$ 1 milhão aí, né? Para até problemas que se tratam hoje em dia aí nessa área, né? Quase todos os métodos de clustering, direta ou indiretamente, você tem que definir quantos grupos. Não tem jeito, né? Então, ou você define alguma outra coisa que impacte indiretamente no número de grupos, né? Então, se você não sabe a priori quantos grupos você tem, né, o que você pode fazer é testar vários grupos, né? Então, a medida, né, para o K-means aqui mais convencional, ou uma das mais convencionais, é usar o tal do elbow method, né? Como se fosse um joelho, um cotovelo ali de uma curva que você vai plotar, né? Então, Vou falar aí. Lucas abriu a câmera, não sei se foi sem querer.
Ah, beleza. Era só isso, né? Então, beleza. Então, assim, ó, esse método aqui, então, qual que é a ideia? Eu vou pegar aquele SSE, né? Então, eu vou pegar esse valorzinho aqui, né? Essa quantidade aqui, ó, que reflete aí, basicamente, a minha estabilidade dos centros de massa, né? É, e aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, para cada número de grupos, então, comecei com um grupo, dois, três, quatro, eu vou rodar o K-means até o fim e vou ver qual que é o SSE final. E vou fazendo isso para vários grupos, né? Num cenário ideal, né, aonde eu me aproximo do número ideal de grupos, por exemplo, aqui seria 3, eu vou ter essa saturação da curva aqui, né, que indica que não adianta colocar mais grupos, que o meu número de grupos aqui já chegou, digamos, um número que talvez seja perto do ideal. Então, é muito provável, já que eu não consigo ver esses dados aqui, né, um espaço multidimensional, tem várias features, né, é muito provável que o meu conjunto de dados, então, esteja bem representado por três grupos, né? Ou três grupos é perto do que seria o número ideal aí, né? Então, eu vou fazendo esse processo aqui, e aí, isso aqui é uma maneira da gente tentar estimar esse K, né? Existem outras formas, eu gosto particularmente de um método chamado o X-Means aqui, né? Que é um método bem convencional, né? Que ele usa uma outra estratégia para determinar o número de grupos aqui, né? Uma outra forma iterativa ali, né? E também ele fornece, às vezes, ali um cálculo bem legal para o número de grupos do K-means, né? Também pode ser uma alternativa interessante. Tem um outro método que usa também uma estratégia estatística, né? É o RPEM. Esse cara caiu em desusos nos últimos anos aí, mas ele é um método interessante, né? é, que é um negócio chamado Rival Penalization Expectation Maximization, né? Que ele também tem uma estratégia ali para tentar determinar esse número de grupos de forma automática. Mas isso aqui tem uma estatística que é uma encrenca maior para tentar entender ele, e quando a dimensionalidade é muito alta, né? Problemas de alta dimensionalidade, esse cara aqui falha, né? Então, não é um caminho interessante, né, para problemas de alta dimensionalidade. Mas, enfim, na prática, sim, ó, começar sempre pelo Elbow Method aqui é um bom caminho, tá? Aí tem ali os exemplos nos próprios códigos ali, como plotar ele, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá nos códigos da aula de hoje, tá? Bem tranquilo, né? Uma outra forma de você medir a qualidade do cluster, né? Já que você não consegue calcular a acurácia, F1 e tal, né? Porque você não tem label, né? Calcular um negócio. Existem várias dessas métricas aqui, tá? Mas talvez a mais clássica de todas é o tal do coeficiente de silhueta, né? Então, o coeficiente de silhueta ele tenta medir duas coisas, né? Que é a coesão de um cluster e a separação desse cluster em relação aos demais. Então, eu vou medir o quanto esse cara está coeso, ou seja, o quanto as distâncias dos pontos que pertencem ao grupo, na média, são parecidas em relação ao centro, e o quão separado esses pontos estão de pontos que pertencem a um outro grupo, tá? Então, eu tenho um parâmetro A que mede a coesão, que é a distância média entre os exemplos, entre os pares de exemplos, né, dentro de um cluster, ou as distâncias desses exemplos ao centroide daquele cluster. Posso usar essas duas coisas aqui, né? A distância entre pares de exemplos ou dos exemplos ao centro. As duas coisas são bem equivalentes, né? E a separabilidade, que é a distância dos exemplos que estão mais próximos, né? Então, seriam os exemplos de fronteira aqui, né? Ao grupo que é o grupo mais próximo desse grupo aqui. Então, eu vou pegar os caras de fronteira aqui e vou tentar medir a distância deles para o grupo vizinho. Também dá para medir a distância de todos esses caras aqui para o grupo vizinho. Ou também dá para medir a distância da média para o grupo vizinho. Tem variações disso aqui, mas todas elas, no fim das contas, refletem o quanto esse grupo está separado do outro, né? Aí eu né, calculo esse A, calculo esse B aqui,
e aí para todos os grupos eu vou ter, né, um coeficiente de silhueta ali, coeficiente de silhueta por grupo, né, eu posso calcular a média disso aqui para ter um coeficiente de silhueta geral, né, mas eu vou ter um coeficiente de silhueta por grupo dado por essa equaçãozinha que está aqui, tá? Então, o silhueta é compactação e separabilidade, né, ele mede quão compacto está um grupo, e quão separado esse grupo está. Por que que às vezes eu posso usar a média e por que que às vezes eu não uso a média, né? Vocês vão ver que daqui a pouco tem métodos de agrupamento que não tem centroide. E aí complica, né, usar o coeficiente de silhueta. Então ele tem essa versão mais genérica aqui, né, que independe de você ter ou não ter um centroide, né? Se quiserem dar uma olhada, tem aqui em Python também, né, um esqueminha aqui para plotar, ó, tem o código aqui do Elbow, né, e aí tem um código do coeficiente de silhueta aqui que eu acho legal falar um pouquinho sobre ele, que é o seguinte, ó. Aqui está todo o cálculo dele, né? E aí tem um plot bem bonito aqui, que é talvez a forma mais clássica de você observar essas coisas aqui com o coeficiente de silhueta. Então, quando você plota o coeficiente de silhueta, é possível você fazer ele por grupo. Então, eu tenho para o grupo 1, eu tenho para o grupo 2 e tenho para o grupo 3. Né? Eu posso fazer uma média para cada grupo, eu posso fazer uma média para os 3 grupos. Então, eu tenho um coeficiente de silhueta global aqui, ó, que é perto de 0,7. E eu posso também calcular um coeficiente de silhueta individual, né? Eu posso pegar para cada exemplo e calcular o quão aquele cara está compacto, ou seja, quanto ele está perto dos exemplos do mesmo grupo e quão longe ele está do cluster vizinho. E aí eu tenho um gráfico que tem essa cara aqui, ó. Para cada exemplo do grupo eu tenho um coeficiente de silhueta, né? Tem um plot aqui que cada cor representa um grupo e depois esse coeficiente de silhueta global, tá? A cara ideal de um agrupamento, de um gráfico desse de silhueta, é eu ter uma distribuição mais ou menos igual para cada grupo, ou seja, o tamanho desse negócio aqui tem que ser mais ou menos igual, né? Alguns caras vão estar mais longe, outros vão estar mais perto. A média desse negócio aqui tem que estar perto da média do 0,7 aqui, né? Então, se eu fosse olhar aqui, tentar fazer uma média por grupo aqui, todos eles deveriam estar batendo ali mais ou menos perto do 0,7 ali, né? Então, também é uma referência, né? Mas a cara seria mais ou menos essa cara de uma faca aqui, assim, né? Como se fosse uma faca aqui, e o tamanho dessa faca tem que ser mais ou menos igual por grupo, tá? Esse é um jeito meio assim, de padeiro aí, né? Dando uma olhada assim, né? Ah, beleza, tá bom ou tá ruim meu agrupamento, né? Se eu tivesse um agrupamento ruim, ó, ele teria essa cara aqui, ó. Então, um cara aqui, a média dele, né, vai estar se afastando aqui do 0,7, né? E ele vai estar mais gordinho ali, né? Vai estar mais espalhado. Isso aqui tem cara de um agrupamento ruim para o K-means, tá? Então, você pode usar esse plot do coeficiente de silhueta, né? Ó, veja que o valor médio geral caiu bastante aqui, ó. Né? Tá lá em 0,6, mais ou menos, né? Então, você pode usar esse tipo de plot aqui para o coeficiente de silhueta, combinado com o elbow ali, né? Para tentar chegar ali numa forma meio visual, num resultado de qual seria o melhor número de grupos aí pro teu agrupamento. Inclusive, vocês podem usar isso aqui no exercício lá para tentar achar o número de grupos ideal ali para cada dataset. Esse é o desafio do exercício dessa semana, tentar achar isso aí. Então, olhar esses gráficos aqui para tentar chegar nessa conclusão, tá? Enfim, são técnicas não muito robustas do ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático funciona legal, né? Então a gente acaba usando bastante esses recursos. Pode falar aí, gente. Eu estava pensando aqui que a gente tinha usado seleção de features no método de Machine Learning. Nesse caso do agrupamento, tem alguma forma de fazer seleção de feature também? Talvez a seleção ser baseada numa análise de silhueta ou alguma coisa do tipo? Pode ser? Aham. Uma coisa que você tem que tomar cuidado bastante com o clustering, assim, é o seguinte: às vezes você pode ter um coeficiente de silhueta muito bom, né, um resultado ali em termos de agrupamento que parece estar muito bom, mas às vezes isso não tem a ver com a semântica daquilo que você quer tirar daqueles dados. Então vamos supor o seguinte cenário:
vamos supor que você está fazendo um método de agrupamento para tentar descobrir possíveis classes que você tem. Então, eu não sei quantas classes eu tenho aqui nesse meu problema, mas eu vou aplicar um método de agrupamento em cima disso aqui para tentar inferir qual seria esse número, né? Aí você fez lá, rodou, né? Fez até o feature selection usando o coeficiente de silhueta, como você falou ali, dá para fazer, não tem problema nenhum. Chegou no teu resultado lá e tal, beleza, com o coeficiente de silhueta 0,95. E aí você chegou à conclusão que eram 3 grupos, então você está inferindo que eventualmente são 3 classes do teu problema, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de generalização, né? Com esse tipo de associação, porque o que o método de agrupamento faz é medir, no caso do K-means aqui, similaridade entre coisas, né? Então, eventualmente, você pode ter coisas similares lá, mas isso não indica que semanticamente aquilo lá representa 3 classes, tá? Então, você pode fazer tudo que você falou e não tem problema nenhum. A única coisa que você sempre tem que ter muito cuidado e tem que ter em mente é que a semântica daquilo não é necessariamente associada com a semântica que você espera para o que você está fazendo, tá? O resultado do método de clustering é só uma medida daquilo que o método está fazendo. No caso do K-means, medindo similaridade entre coisas. E é isso que você pode esperar. Quando você calcula o coeficiente de silhueta, ele vai te dizer, ó, tá compacto, tá mais ou menos separado, e é isso, tá? Mas dali em diante, qualquer conclusão é muito arriscada. E depende de bastante análise e conhecimento em cima daquilo que você está fazendo. Entendi. Beleza? Obrigado, obrigado. Cluster não é classe, tá? Isso é, assim, pode cravar isso aí que essa é uma conclusão importante, tá? E, assim, parece até meio trivial falar isso aqui agora, né? Depois da gente ter visto tudo isso, mas eu vejo muita confusão ainda nesse contexto, tá? É que tem umas técnicas de recomendação de conteúdo que são baseadas em agrupamento, que não Sim, fazem análises mais aprofundadas. é, E, nesse caso, poderia ser uma boa. sim. Porque daí você não está tão preocupado assim com o que de fato aquilo significa, você quer fazer uma recomendação, e às vezes essa recomendação ali, ela pode ser a melhor possível dado os dados que você tem, Uhum, né? Então, nesse tipo de problema é mais flexível, né? sim. Tá, obrigado. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida disso que eu falei até aqui? Mais alguma pergunta aí? Alguma coisa que não ficou claro? Sim, professor. Pode falar. Só para reforçar uma coisa ali que você comentou agora no final, né? Uhum, Que cluster não é classe. uhum, Mas quando a gente define agrupamentos pelo cluster, o cluster em si define os agrupamentos, né? uhum. Nomear esses agrupamentos nada mais seria do que classificar, Não, mesmo que sem tipo um nome específico, é só classe A, classe B, não é? não, ele é um grupo, né? Ele é o grupo 1, grupo A, grupo B, grupo C, grupo, sei lá, 2, 3, né? Mas ele é um grupo, né? Agora, se aquilo corresponde a um gato, um cachorro, ou sei lá o quê, né? É uma outra história, né? Uhum, Esse só está dizendo que aquela nuvem de pontos, eles têm uma similaridade entre si e eles estão agrupados de acordo com o nome que eu estou dando de grupo 1. O outro grupo é o grupo 2, né? Só isso, né? Não uhum. tem nenhuma outra semântica associada a eles. Essa é a única ressalva que eu estou fazendo nesse ponto aí, tá? Tá, beleza. Valeu. Professor, Pode falar. mas assim, como o senhor falou no começo, eu posso inferir, depois de ver o resultado, que aquele grupo lá corresponde aos itens que seriam uma coisa que eu quero em comum. Por exemplo, o Sim. grupo dos flamenguistas, o grupo dos Uhum. corintianos. Isso, pode. Você pode, desde que, associado à análise do clustering, você consiga colocar outra coisa que te dê garantia de que a tua conclusão está ok, né? Uhum. Então, não pode, não tem problema nenhum, mas Então, eu poderia, por exemplo, subverter o uso do agrupamento para classificar, assim, poderia fazer um uso, assim, maldoso, vamos, falta uma palavra melhor, do agrupamento para classificar. poderia. Mas assim, ó, uma vez que você tem os labels,
por que você usaria um método de agrupamento? Uhum. Entende? Aí meio que fica uma coisa assim. Se você tem os labels, parece que classificação é o melhor caminho, né? Sim. E você já vai usar aquilo lá que vai te ajudar, inclusive, o método a convergir mais rápido, né? O agrupamento é quando você não tem isso e, eventualmente, você quer tirar alguma informação de similaridade, né? E aí, vamos supor que você fez um agrupamento em cima de uns dados lá, né? Tirou aquela similaridade, depois você cruzou isso com algum outro tipo de informação que te fez observar que, opa, não, na verdade isso aqui correspondia ao grupo dos flamenguistas, como você falou, né? Ou dos corintianos, ou sei lá o quê, né? Cruzando essa informação com alguma outra coisa, de repente você pode vir a concluir que aquilo corresponde a uma classe, né? Ou tem uma semântica Uhum. em cima daquele grupo. Ele deixou de se Uhum. chamar grupo 1 e passou a se chamar, então, agora grupo dos corintianos, flamenguistas, sei lá o quê, né? Entendi, professor. Entendi. Beleza, gente? Isso é só uma ressalva, assim, né, que eu tô fazendo porque eu acho importante ter esse cuidado, né? E às vezes isso é o que separa bem o que é fazer um agrupamento do que é fazer classificação e tal, né? Mais dúvidas aí, gente? Então eu vou para o próximo método de clustering aqui, que é ainda nesse contexto do K-means aqui, ele é bem parecido, assim, né? Tem mais a ver com localização. Ainda está naquele contexto ali de diferentes grupos no espaço, né? Que é o agrupamento hierárquico, né? Eu vou mostrar a primeira versão dele, que é esse single link, aqui depois eu explico o que caracteriza ele ser single link e o que diferencia ele em relação a outras abordagens. Então, o agrupamento hierárquico, ele é da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho aqui 6 exemplos, tá? Então, o meu dataset tem 6 exemplos. Eu começo ele aqui montando uma matriz que mede a distância entre pares de exemplos. Então, entre o 1 e o 1, né, que vai ser 0, 1 e 2, 1 e 3, tal. E essa aqui vai ser uma matriz simétrica, então eu vou olhar só a parte superior dessa matriz aqui, que é uma matriz de distância entre pares de pontos para o meu dataset inteiro, tá? Então, alguns vão ter uma distância maior, por exemplo, entre o 4 e o 1 eu tenho 24, e outros vão ter uma distância menor, por exemplo, entre o 5 e o 3, que são exemplos que estão próximos, tá? Então, aqui é como se eu tivesse no início, considerando que cada exemplo do meu dataset é um grupo. Então, isso aqui é uma coisa que é legal ter em mente desde já. Eu parto do princípio que todo exemplo é um grupo, então, se eu tenho 100 exemplos, eu começo com 100 grupos, e aí eu vou rodando o método aqui até chegar no fim que eu vou ter só um único grupo. Então, eu começo aqui com um número de grupos igual a n, sendo que n é o tamanho do dataset aqui, em termos de número de exemplos, e vou até o fim aqui, sendo que o meu número final de grupos vai ser 1. Então, no meu caso, eu parto de 6 grupos e vou chegar até 1. Tá? Já vou mostrar como que isso é feito, mas parte, então, dessa matriz de pares de distância entre pares de pontos. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Então, a cada etapa do algoritmo, eu vou pegar o 2 dos grupos, no nosso caso aqui, exemplos, né, que estão mais próximos, vou agrupar esses caras aqui e vou dizer que esse grupo, então, formado pelo par de exemplos mais próximos aqui, vai ser um novo grupo, tá? Então, nesse caso aqui, o par de exemplos mais próximos é o 5 e o 3, então eu vou agrupar o 5 e o 3, vou falar que agora esse cara aqui passa a ser um novo grupo determinado aqui, então, pelo 5 e o 3, tá? E aí, para remontar a minha matriz de distâncias, agora, considerando que o 3 e o 5 são um grupo, eu preciso tomar um cuidado que é o seguinte, eu vou ter que medir a distância entre todos os exemplos aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o 1 e agora eu tenho o 3 e o 5. Que número que eu vou colocar aqui, né? Então, eu meço a distância entre o 1 e o 3, e o 1 e o 5. Então, a distância entre o 1 e o 3, e o 1 e o 5. Tá? A menor dessas duas distâncias
A regra é essa, tá? A menor dessas duas distâncias vai definir o valor que eu vou colocar aqui. Então, entre o 1 e o 3, eu tinha 13, 1 e 5, 12. Né? Então, a menor dessas duas distâncias foi o 12. Então, eu coloco 12 aqui. E repito isso para todos os outros, entre o 2 e 3 e 5, 4, 3 e 5, e 6, 3 e 5. Então, eu vou repetir isso aqui para todo mundo. Pego a menor das distâncias, e agora, para essa minha nova matriz aqui, eu vou colocar a menor das distâncias. Tá? Esse critério menor aqui, ó, mínimo, né? É o que define o negócio se chamar single link, tá? Outras estratégias usam outros critérios aqui, máximo, médio e tal, então muda um pouquinho a cara do negócio aqui, tá? Mas eu vou seguir nessa estratégia que é a mais convencional. Aí, beleza, agora eu tenho uma nova matriz, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa nova matriz, que agora tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos, né? E vou agrupar de novo os mais próximos. Qual que é a menor distância? A menor distância é 4. Então, eu vou fundir o grupo 2 e o grupo 1. E aí, repito de novo toda aquela história lá, né? Agora eu vou ter 4 grupos, daí eu vou pegar sempre as distâncias menores aqui, né? E preencho minha matriz agora com essa estratégia aqui. Vou olhar qual que é o menor. O menor agora é o 6 aqui, sei lá. Aí eu vou repetir e vou juntar esses caras aqui até chegar no fim lá onde eu vou ter somente um grupo, né? Então, não fiz todo o processo aqui, né? Que acho que dá para entender aí a partir dessas duas rodadas que eu fiz, né? Mas eu vou repetindo até chegar no fim onde eu vou ter um único grupo. Tá? E esse tipo de estratégia aqui, ele forma uma estrutura visual que é bem usual em métodos hierárquicos aqui, que é o chamado dendrograma. Tá? O que é o dendrograma? Então, eu parto de uma matriz ali onde cada exemplo aqui é um grupo, né? E para cada passo do algoritmo, onde eu vou fundindo coisas aqui para formar um novo grupo, eu vou associando esses caras aqui nesse dendrograma. Então, comecei fundindo o 3 e o 5, beleza. Depois eu fundi o 1 e o 2, numa outra distância aqui, né? Com outro nível de valor de distância. Depois eu fundi o 4 com o 5 e o 3. Depois eu fundi não sei mais o que, tal, até chegar lá no um único exemplo. Tá? E aí aqui do lado eu deixo a marca, né, de qual foi o valor da distância que eu usei para fazer a fusão daqueles grupos. Né? Então eu parto do caso onde eu tenho todos os exemplos como grupo e chego no fim só com um grupo. Tá? Essa que é a ideia do agrupamento hierárquico, tá? Partindo dessas etapas aqui até chegar lá no final. Então, esse dendrograma, ele tem uma interpretação interessante, porque até agora eu não falei em número de grupos, né? Eu comecei com todos e terminei com um. Mas e aí, se eu quiser definir quantos grupos, o que que eu faço? Aí a estratégia, vou pular um pouquinho aqui só para adiantar, a estratégia é a seguinte, uma vez que eu tenho um dendrograma, né? Se eu definir aonde cortar esse dendrograma aqui, né? Um corte no dendrograma vai me dizer quantos grupos eu vou ter. Então, por exemplo, se eu quiser cortar nessa distância 0,45 aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 grupos. E quem que pertence a cada um desses grupos? É só eu voltar na árvore para trás aqui que eu vou saber todos os exemplos que pertencem a cada um desses grupos aqui, né? Então, no caso do dendrograma, né, existe uma maneira da gente tentar selecionar qual seria o melhor número de grupos, que é tentar olhar para essa distância aqui, ó, essa região do dendrograma, onde eu tenho um maior salto, né? Onde eu tenho um maior salto de uma região de grupos para outra, pode significar que eu tenha uma maior separabilidade ali, né, entre os grupos, né? Então, de repente, fazendo um corte aqui, e formando esses 4 grupos, eu tenho essa maior separação. Tá? Então, o agrupamento hierárquico fornece essa interpretação do dendrograma aí que pode ajudar bastante. Né? Existem até no scikit-learn ali uma visualização interativa e tal, né? Que tem um monte de coisa gráfica ali que ajuda bastante, mas a ideia por trás desse método é essa estratégia aqui. Tá? Então, na prática, para rodar esse método aqui, normalmente a gente roda primeiro o dendrograma, olha para ele ali e tenta definir aonde fazer esse corte, né? Para definir daí o número de grupos. Né?
nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil fazer isso aqui, né? Mas enfim, né? Esse é o problema mais da vida real, aí, né? E aí a diferença do single link para uma variação mais clássica, que é o completo, né? O single link ele olha a menor distância e o completo ele olha a maior distância, né? E aí isso aí tem uma mudança ali nas iterações do dendrograma, e aí o dendrograma muda um pouco se você usa um ou outro, né? Tem vantagens e desvantagens aí, tem que mexer um pouquinho com esses métodos para pegar essa sensibilidade, tá? Em geral, eu sempre acabo começando com o single link ali, que ele dá uma visão mais clara ali, principalmente da separabilidade das coisas, né? Ele tem uma vantagem para separabilidade em relação ao completo, mas né, tem que rodar e mexer um pouco com isso para ter essa experiência aí, né? E aí, em termos de código Python, tem aqui, nesse cara aqui é um que eu deixei meio passo a passo ele, tá? Então, tem algumas comparações e tal, onde eu vou montando a matriz e fazendo as etapas ali, né? Bem passo a passo, se vocês quiserem observar, né? Dá para usar o método scikit-learn, mas esse aqui é legal ter essa visão passo a passo para montar o dendrograma, né? Então, aqui tem uma forma de montar um dendrograma e tem um outro plot que eu acho legal aqui, que ele faz um mapa de calor também ali, né? Para tentar dizer assim, ó, associado a esse dendrograma, quais são os exemplos que estão mais próximos de cada um daqueles grupos que eu estou definindo, né? Na prática, eu acabo usando mais o dendrograma, que eu acho que ele tem uma visão mais rápida ali, né? E aí uma versão do scikit-learn, né? Que lá ele chama esse aglomerativo, né? Então, esse é o nome que é dado para esse cara aqui, né? Então, assim, agrupamento hierárquico é montar um dendrograma. E aí, a partir daí, escolher onde você vai fazer o corte, né? No scikit-learn, você pode definir o número de grupos que você quer, e aí ele vai fazer o corte a partir disso. Existem outras alternativas que se você abrir aqui, você pode tentar pedir para ele fazer o corte automático também e definir o número de clusters, tá? As duas formas são possíveis aqui, tá? Aí é questão de avaliar, né? Mas, enfim, essa aqui é a visão geral, então, do hierárquico, tá? Alguma dúvida sobre ele aqui, pessoal? Tá, então, assim, ó, eu falei, só recapitulando, né? Falei de cluster de localização, né? Todos esses caras aqui, eles estão principalmente nesse foco aqui. Os de densidade, eu vou deixar para falar na aula lá de modelos estatísticos. E agora eu vou falar um pouquinho desse último aqui, que são os de formato, tá? Vou falar de dois métodos só desses de formato, que são os mais convencionais, tá? Então, se a gente usar o k-means ou né, o hierárquico em datasets como esses que eu estou mostrando aqui, tá? Que tem clustering de shape mesmo, né? O k-means e esses outros métodos falham muito nesses casos aqui, né? Então, é muito difícil a gente conseguir ter um bom resultado em cima desse tipo de dado aqui, né? Então, para esses métodos onde esse formato importa mais aqui, né, a gente tem que partir para um outro tipo de solução, tá? Então, eu vou mostrar primeiro esse dbScan aqui, né, que é um método legal para esse tipo de abordagem, e depois um agrupamento espectral que também foi criado para esse tipo de problema aqui, tá? Então, assim, tenha em mente que esse tipo de formato aqui, k-means, hierárquico, tal, aglomerativo ali, não tem jeito, tá? Não dá para esperar bom resultado deles se os dados tiverem essa cara aqui, tá? Beleza, então, começar com o dbScan. O dbScan, ele tem também, assim, aquele tipo de método que tem inúmeras variações na literatura, né? Eu vou tentar mostrar, assim, só o core dele, só o que é o mais importante para entender ele aqui, né? Porque aí cada variação vai ter um detalhezinho, vai ter uma variação de implementação ali que muda uma coisa ou outra, tá?
Para entender o DBSCAN, é legal entender a nomenclatura que ele usa. Então, ele usa 3 definições: um core point, um border point e um noise point. Tá? O core point e o border point, eles fazem parte de um grupo. Tá? Então, eles definem um grupo. O noise point é um negócio que não faz parte de nenhum grupo. Então, ele, ao fim do método de agrupamento, ele não vai pertencer a nenhum grupo. Tá? Isso também é uma coisa legal aqui desse tipo de abordagem. Tá? Então, beleza. Então, como que eu defino um core point? Então, um core point ele vai ser classificado como core point se pelo menos um número mínimo de pontos aqui, vizinhos, do ponto de vista de distância euclidiana, estão dentro de um raio aqui que eu especifico a priori, que é esse epsilon. Tá? O border point, ele é um ponto que tem menos vizinhos do que esse número mínimo dentro dessa especificação epsilon aqui. Mas ele está dentro de um epsilon de um core point. Então, esse cara aqui, ele não teria critério suficiente para ser um core point, em função da vizinhança dele, mas ele está perto de um core point. Então, ele faz parte desse grupo aqui, né, do core point, então ele é classificado como border point. Tá? Essa aqui que é a nomenclatura básica do DBSCAN. E aí, como que o método opera, tá? Aí, ele vai repetindo essas iterações aqui, né? De novo, se for abrir a literatura disso aqui, você vai achar, né? É até difícil achar esse core básico aqui do DBSCAN de tanta variação que existe, tá? Mas ele vai fazendo o seguinte, ó, ele vai formando um cluster separado para cada core point, ou grupos de core point que estão conectados por um border point, né? Ou core points podem estar conectados se eles não estão uma distância maior do que o epsilon, né? Então, ele vai formar esse tipo de separação aqui, né? Para cada grupo de core points. Então, ele vai percorrendo o dataset ali, vendo quem que é core point, border point e tal. Se os core points estão conectados, ele vai falar que aqueles caras pertencem ao mesmo grupo. Caso contrário, eles pertencem a grupos separados. Tá? Então, e a segunda etapa, ele precisa dizer, né, se o border point ali pertence àquele grupo do core point, né? Então, o que ele vai fazer? Ele começa aqui, né, assinalando, né, esses core points ali, verificando quem está na região e tal, né? Se os core points estão conectados ali dentro de uma região menor que epsilon ali, ele vai interligando aqueles grupos ali, né? A partir da hora que aquilo lá ultrapassou o limite ali, né? Não está mais dentro da conexão, né? Ele parte para um novo exemplo, né? Então, ele deixa de conectar aquela região ali, né? Aqueles core points, então passa para um outro grupo, né? Então, aqui terminou o vermelho, veja que ele fechou todo mundo aqui, foi para essa região aqui que está conectando, azul, depois ele foi para esse verde, amarelo, e todos esses outros caras aqui ficaram como outliers, tá? Então, em linhas gerais, o que o DBSCAN faz? Ele olha uma região bem pequenininha e vai dizendo, aqui tem um border point, aqui tem aqui tem um core point, aqui tem border points, né? E aí ele vai pulando de exemplo em exemplo, né? E fazendo essas conexões, caso esses caras estejam conectados, né? Percorrendo o dataset inteiro. Tá? Para cada exemplinho, ele vai fazendo esse processo. Ele é um algoritmo paralelizável e tal, também não tem problema nenhum, mas ele vai fazendo esse processo, repetindo ele aí, né? Fazendo essa análise local, então ele tem essa característica de localidade aí, né? E à medida que ele termina de percorrer todos os exemplos do dataset e fazer essas correspondências, né? Ele fecha o agrupamento com base nisso aí, né? O que pertence ao mesmo grupo de core points, o que pertence a grupos de core points distintos ali, né? E, consequentemente, border points. E o que é noise, né? O que não pertence a nenhum dessas características locais aí, né? Então, no fim, eu tenho esse rostinho aí, né? Essa carinha que ele consegue descobrir a partir dos dados, né? Claro que ele é super dependente dessas definições, principalmente esse range epsilon aqui, que impacta demais, né? Isso aqui é super difícil de determinar a priori, né? Tem que testar também várias vezes aqui para pegar a sensibilidade em cima desses parâmetros aí, né?
Se você fizer um range muito grande, ele vai ter uma cara. Se você fizer um range muito pequenininho, ele vai ter outra. Professor, Uhum. ah, ah, então, por exemplo, num dataset muito desbalanceado, onde eu tenho uma classe gigante, outra classe pequena, e que a classificação teria problemas, eu poderia usar o agrupamento de Bayesian para encontrar a diferença entre eles. Será que não seria mais eficiente que, sei lá, um SVM, uma coisa assim? Assim, se você tem o label, dificilmente um método de clustering vai ser melhor que um método de classificação, tá? Isso é quase que padrão, tá? O que você está falando, eu não sei se eu entendi o que você quis dizer com relação a desbalanceamento, se é número de exemplos por classe? Isso. Tá. Então, você está falando que se você tiver um problema onde você tem um desbalanceamento muito severo, o Uhum. DBSCAN pode te ajudar a definir melhor ali determinadas regiões. Eu não estou falando, estou perguntando, né? Tá. Me passou pela cabeça. Assim, ele pode te ajudar, uma coisa que ele pode fazer que é interessante, é detectar, por exemplo, vamos supor que você tem uma classe que só tem esses dois exemplos aqui, ó. Uhum. Ele pode te ajudar a dizer o seguinte, ó, esses dois caras aqui, de fato, não pertencem a nada, né? Ó, tá longe nesse Então, caso aqui, ó. Ele poderia fazer isso, concorda comigo? claro. Só que isso depende muito se você escolheu esse epsilon adequadamente aqui, né? Aham. Porque qualquer escolha diferente disso que eu estou mostrando aqui, que não dá esse resultado bonito aqui, né? Poderia te levar a uma conclusão errônea em relação a isso, né? Entendi, professor. Então, Obrigado. ele pode ajudar, mas não pode. De novo, né? Não confie muito, né? Uhum. Não dá Entendi, para professor. cravar, né? Ó, Obrigado. um outro problema que pode acontecer, que daí é bem crítico, e esse é o mais fácil de encontrar na prática. Vamos supor que você tem pontinhos também perto um do outro aqui e tal. Aí começa a separar mais aqui, daí você tem umas coisas assim aqui, ó. Né? E aí, o que que acontece, né? Eventualmente, se você fizer uma escolha de um epsilon, você pode dizer que, sei lá, você tem um grupo que está aqui, um outro grupo que está aqui, e aqueles caras lá são outliers. Mas se você mexer um pouquinho no epsilon, pode ser que daqui a pouco você diga que todo esse negócio aqui é um grupo só. Porque esse epsilon define essa vizinhança, né? E ele vai definir, no fim das contas, quantos grupos você vai obter. Então, assim, como você não consegue ver o que está acontecendo, essa escolha do epsilon aqui, ela é muito impactante, né? Em qualquer conclusão que você venha a tomar, né? Inclusive com relação ao que é um outlier. Isso aqui pode ser um outlier? Pode, mas pode ser também um outro grupo grandão aqui, ó, caracterizado por esse formato, que só está faltando exemplos aqui para eu caracterizar ele, ó. Então, assim, a conclusão é que nunca dá para cravar, né, uma conclusão com base só no resultado que o método de clustering te fornece, né? Acho que foi o Wagner que perguntou, né? Sim, fui eu que perguntei. Aham. Então, entendeu aí, cara, onde é que mora toda essa encrenca aí? Sim, entendi, professor. Ó, uma outra coisa bem legal que tem são os variantes do DBSCAN que tem um epsilon adaptativo, ou seja, regiões onde a concentração dos dados é pequena, o epsilon vai ser pequeno. Regiões onde esse epsilon é maior, a distância de pares de pontos é maior, esse epsilon é maior. Então tem variações do DBSCAN que tem um epsilon adaptativo, que é bem interessante também, dependendo da cara do teu dataset, né? Então também pode ser uma alternativa, tá? Deixa eu falar do segundo método aqui tá, tem o código do DBSCAN lá também, né? Depois tá aqui determinado, né? Aqui eu estou comparando, ó, o que acontece quando você aplica o k-means e um hierárquico em cima do formato de dados, olha o que fica, né? Então ele não consegue capturar aqui, né, essa questão aí do espalhamento. Aí quando você aplica um cara tipo DBSCAN, aqui a coisa, ó, fica bem comportada. Um teste que vocês podem fazer depois, ó, nesse exemplo aqui, ó, brinquem com esse epsilon aqui, ó. Coloque 1, coloque 5, coloque 0.0001 e dê uma olhada no quanto isso impacta no resultado. Que vocês já vão ver o
onde mora a encrenca desse tipo de método, tá? Agora deixa eu falar por último aqui dos métodos de Só, agrupamento. Pode falar. só uma dúvida. Assim, nesses exemplos aí, a gente consegue visualizar porque são duas features, né? Uhum. Mas em caso que tem muitas features que a gente não tem uma visualização, como é que a gente sabe qual seria o melhor método de usar? Só testando mesmo? Só testando, não tem jeito, né? E assim, tem outros problemas que podem. Às vezes, assim, ó, quando você não consegue ver, você tem que usar uma métrica, né? E aí aqui eu estou propondo algumas alternativas. Por exemplo, o dendrograma pode ser utilizado, né? Ele pode te ajudar aí e tal, né? É, o coeficiente de silhueta, o dendrograma. O coeficiente de silhueta pode te ajudar, né? Ou, eventualmente, o método lá do joelho e tal, né? Só que nesses Uhum. clusters, nesses agrupamentos onde o formato é muito abstrato, às vezes nem essas métricas elas vão funcionar bem, né? Sim. Elas podem te levar a confundir algumas coisas também, né? E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer uma coisa assim que é meio geral. Então, você vai testar vários métodos de clustering, vai olhar várias métricas. Eventualmente, você pode plotar tipo um t-SNE da vida lá, né? Igual eu mostrei na semana passada lá, para tentar fazer uma visualização em duas dimensões, para tentar entender o que que pode estar acontecendo com os teus dados. Então, você vai fazendo uma análise, assim, de tudo que você pode, né? Para tentar, do ponto de vista de machine learning, ali, chegar em todos os resultados que você consegue, né? E aí tentar cruzar isso com outras informações para saber se você está num caminho correto ou não em relação àquilo que você quer a partir daqueles dados, né? Mas como você não tem uma resposta onde você quer chegar, é sempre muito difícil saber o que está acontecendo de fato. Muito Sim. difícil, né? Não... É, é- assim, eu imagino que num caso de, sei lá, 30 features não seja válido, mas em um caso onde, por exemplo, eu teria 6 features, valeria a pena eu visualizar minhas features em pares, eu plotar elas sempre em pares e visualizar para eu tentar ter um. Isso funciona? Você pode fazer, mas assim, o que isso vai te fornecer, tendo em vista assim, se aquilo te garante alguma resposta em relação a algo, eu te digo que não. Você pode até Não. plotar, mas assim, toda vez que você tira uma feature fora, você está tirando informação fora, né? E aí qualquer coisa que você estiver plotando e tomando conclusão em relação à análise que você está fazendo ali, pode ser uma análise errônea, né? Você está tirando informação fora, né? Então você pode estar chegando em conclusões que são complexas, né? Isso que você perguntou aí, Marcelo, é o core de qualquer método de agrupamento, é o problema do estado da arte hoje, né? Como que eu vou Uhum. saber se tá bom se eu não consigo enxergar e se eu não consigo medir direito, né? Essa Uhum. pergunta não está respondida na literatura ainda, né? Porque ela depende muito Entendi. do problema, depende muito de um monte de coisa. Então, a minha dica é assim: testa tudo, tenta montar um framework para testar todas as coisas que você pode, com as métricas que você conseguir. E aí, para cada caso, você tem que fazer uma análise muito detalhada, assim, com muito cuidado, para não tomar nenhuma conclusão precipitada, né? Por isso que é importante saber o que cada método faz, o que cada parâmetro faz, para pegar essa sensibilidade aí, pelo menos para você não, do ponto de vista do método, tomar nenhuma conclusão errada, né? Beleza. Mais dúvidas aí, gente? Na tarefa dessa semana vocês vão pegar um pouquinho da sensibilidade disso, né? Eu mandei ali um dataset que não tem informação de nada, não diz o que que é feature, não diz o que que é nada ali, né? E vocês vão ter que, a partir dali, tentar garimpar alguma coisa e chegar a alguma conclusão sobre agrupamentos. Então, já vão ter um feeling aí de quão complexo é mexer com essas coisas aí, né? Apesar de que na tarefa ali, com um pouquinho de cuidado e plotando as coisas, vocês conseguem chegar em conclusões que são praticamente definitivas sobre os dados, mas na prática é muito, muito mais complexo do que isso, né? Beleza?
Bom, então eu vou para o último método aqui, vou tentar ser rápido para ele também, que é o agrupamento espectral, tá? Então, o que o agrupamento espectral faz, tá? Ele também é voltado para esse tipo de problema aqui, né? Assim como o DBSCAN, o foco principal dele são esses dados com esses diferentes formatos, né? Então, ele parte de um grafo, ele constrói um grafo, né, que define a vizinhança, né, dos dados. Aí ele vai mapear esse grafo que ele construiu aqui para um outro espaço, aonde a gente consegue ressaltar os clusters, né? Então, eu consigo ressaltar que essa coisa aqui é parecida entre si, essa é parecida entre si, e essa é parecida entre si. É como se fizesse um mapeamento, né? Então, construo o grafo, faço um mapeamento em cima desse grafo, e aí, em cima desse mapeamento, onde o cluster está ressaltado, imagine que eu, por meio desse processo, eu conseguisse desdobrar esses dados em vermelho e colocar eles aqui, desdobrar esses dados em azul, colocar eles aqui, desdobrar esse verde e colocar ele aqui. E aí, em cima disso aqui, sei lá, eu consigo fazer um agrupamento aqui, um agrupamento aqui, um agrupamento aqui, que é mais fácil. Por exemplo, usando o próprio K-means da vida aí, né? Então, eu consigo fazer esse mapeamento onde eu deixo mais fácil para o K-means resolver o agrupamento, e aí, quando eu voltar, eu consigo dizer que esses caras pertencem ao mesmo grupo, esses a outro e esses a outro. Lembra quando a gente fez lá a kernel PCA, onde eu conseguia fazer um mapeamento que eu meio que desdobrava esses dados aqui, né? A ideia aqui é mais ou menos a mesma, tá? Só que agora, ao invés de usar kernel, usar essas coisas aqui, eu vou usar um grafo, tá? Mas se vocês pensaram que eventualmente usar kernel, tipo kernel PCA para fazer clustering é algo possível, eu já adianto que sim, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Mas ainda na aula de hoje, tá? Só vou deixar para depois porque ele está mais relacionado à detecção de anomalia, e daí eu faço essa conexão em sequência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que montar um grafo. Então, beleza, eu vou definir aqui o que é um grafo, tá? Então, um grafo, ele é a gente não vai entrar na discussão aqui de matemática discreta e tal, teoria de grafos, é bem simples o que eu vou falar aqui, tá? Um grafo, então, é formado por os nós do grafo, né? Então, tem os nós e as conexões entre esses nós do grafo aqui, né? Então, se eu tenho, sei lá, 5,5 vértices aqui desse grafo, para cada par de vértices eu posso ter uma conexão aqui, né? E isso aqui é o que define um grafo, tá? A partir desse grafo, eu posso montar uma matriz chamada matriz de adjacência, tá? Na forma mais convencional dela aqui, né? Ela representa se pares de vértices estão conectados, ou nós estão conectados, e 0 caso contrário. 1 e 3 está conectado? Beleza. Se 1 e 3 está conectado, aquilo lá vale 1. 1 e 5 está conectado? Não, não está, então vale 0. Beleza, essa aqui é a primeira matriz importante que a gente pode tirar a partir de um grafo. Não estou falando ainda como construir o grafo, tá? Vou deixar para depois isso aqui. Eu estou supondo que eu tenho um grafo e a partir daqui eu estou tirando algumas informações. Tá? Então, essa matriz que reflete conexões, matriz de adjacência, a matriz A. A matriz de adjacência ela tem relação com outras duas matrizes, que é uma matriz chamada matriz diagonal e a matriz laplaciana aqui, que é a matriz chave para a gente. Tá? Então, a matriz diagonal, ela diz aqui para a gente, né, quantas conexões eu tenho num determinado nó. Então, se eu tenho nó 1, opa, ela vai ser uma matriz diagonal, né? Então, no nó 1, eu tenho 1, 2, 3, 4 conexões. Então, tá ali 4 conexões para o nó 1. O nó 3 tem 2. Então, beleza, esse cara aqui vai ter só 2. Né? Então, a partir desse número de conexões aqui, eu determino a matriz diagonal. Essa é uma forma, tá? Existem várias outras aqui também. Para matriz de adjacência, a mesma coisa, tá? Estou colocando a relação mais básica das básicas aqui, só para a gente ter uma ideia geral de como que essas coisas são construídas. E aí, uma vez que eu tenho a matriz D e a matriz A, se eu subtrair uma da outra, eu obtenho a matriz laplaciana, tá? Essa matriz L, tá? Essa matriz laplaciana ela tem algumas propriedades. Se eu fizer do jeito que eu estou mostrando aqui, ela tem algumas propriedades que são bem interessantes. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse grafo aqui, ó, tá? Tenho 13 pontos, 13 nós, né? E tem algumas conexões aqui.
consigo calcular a matriz A, consigo calcular a matriz D. Então, tenho a matriz A lá, que é só basicamente dizer quem que está conectado com quem, né? Consigo montar a matriz D. Se eu subtrair D de A, eu monto a matriz L. Essa matriz L que eu montei a partir disso aqui, se eu fizer uma decomposição da matriz L em autovalores e autovetores, tem algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, se eu pegar o autovalor nulo, né, primeiro autovalor nulo dessa matriz aqui, eu vou ter 3 autovetores associados a esse autovalor nulo, né? Eu vou ter esse autovetor V1, V2 e V3. Tá? Lembre que uma decomposição em autovalores e autovetores é A vezes vetor V aqui, né? Vai ser igual a lambda V. V é autovetor, lambda é autovalor. No Python lá é só fazer o AIG aqui da matriz A ou L, sei lá, né? Para chegar nessa representação, no NumPy lá, né? Então tá, se eu for olhar esse primeiro autovetor aqui, ó, V1, ele vale valores muito baixos, ou nulos aqui, ó, para os 8 vértices aqui, ó. E para o 9, 10, 11, 12, 13, ele vale 1. O V2, ele vale 1 para o 6, 7 e 8. E o V3, ele vale 1 para do 1 até o 5. Se eu for olhar isso aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, são esses caras que estão aqui. Então, aqui tem um grupo. Se eu olhar 1, 2, 3, 4 e 5, que é do V3, aqui eu tenho um outro grupo. E se eu olhar esses caras aqui, é o terceiro grupo. Então, a decomposição em autovalores e autovetores da matriz laplaciana resulta num agrupamento. Tá? Aí você vai perguntar, tá, mas eu já sabia que esses caras estavam conectados porque eu já tinha o grafo. Tá? Mas eu já vou falar de como constrói o grafo, então eu já volto para esse ponto aí. Tá? Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte, quando você tem um grafo, você constrói a matriz laplaciana e dela você faz uma decomposição em autovalores e autovetores, essa decomposição aqui evidencia a característica de agrupamento. Então, essa decomposição aqui é o mapeamento que eu falei lá para vocês, que vai ressaltar o agrupamento. Tá? Na prática, como eu não tenho o grafo, nem sempre isso aqui é super evidente do jeito que eu estou mostrando aqui, né? Mas ele vai realçar, daqui a pouco eu já vou mostrar como. Tá? Então, beleza. Então, eu sei que se eu tenho a matriz laplaciana e faço essa decomposição, ela vai me ajudar a realçar as coisas aqui. Então, agora eu volto para a pergunta do grafo, né? Então, na prática, eu tenho um conjunto de pontos, né? Mas como que eu construo um grafo, né? Que vai representar essas conectividades e vai me permitir construir essa matriz laplaciana, né? E qual que seria a melhor forma, né? Então, no agrupamento espectral, existem várias formas de fazer isso, tá? A mais convencional e que se usa e que funciona bem é esse grafo que é completamente conectado, ou seja, todos os pares de pontos estão conectados entre si. E quanto mais perto eles estiverem, maior vai ser essa conexão, quanto mais longe, menor. Tá? E aí essa conexão é representada por essa expressão aqui, que é igual lá ao kernel gaussiano. Lá, né? Então, a distância entre pares de pontos tem um sigma que eu tenho que definir a priori, aqui um parâmetro, né? E aí eu construo o grafo, a matriz de adjacência, ela vai ser construída a partir disso daqui. Então, essa equação aqui define a matriz A, e aí a matriz D vai ser simplesmente uma soma da diagonal de A. Tá? Esse epsilon aqui, hoje em dia, quase não se usa mais, nem vou falar desse cara aqui. Tá? Então, aplica essa equaçãozinha para montar a matriz A, vai formar um grafo que é completamente conectado. Quanto mais perto, maior a conexão, quanto mais longe, menor. E depois, para montar a matriz D, faço a soma das diagonais ali de A. Tá? Esse aí a ideia do agrupamento espectral. Tá? Para montar a matriz A e a matriz D. Beleza? E aí depois eu posso calcular a L, que é D menos A. Beleza. E aí eu vou fazer a decomposição em autovalores e autovetores dessa matriz. Tá? Então aqui é o seguinte, ó, só uma interpretaçãozinha antes de eu falar do algoritmo geral.
Quando o meu grafo ele não é completamente conectado, né, quando ele tem conexões aqui bem determinadas e tal, né, eu vou ter um único valor, vou ter três, no caso aqui, né, três autovalores nulos, que correspondem exatamente aos três grupos que eu tenho aqui, tá? E aí cada autovetor vai estar relacionado a um desses caras aqui. Quando eu tenho uma densidade maior de conexões, então veja aqui, ó, esse grafo ele já está mais conectado e esse aqui mais ainda, tá? Os dois vão ter um autovalor nulo, o lambda 1 vai ser zero, e o lambda 2 vai ser maior que zero. Só que o lambda 2 desse cara aqui vai ser menor do que o lambda 2 desse cara aqui. Quanto mais densa a conexão, maior o autovalor, né? E aí a cara dos autovetores também muda, né? Mas ainda assim é possível vir aqui e olhar para os autovetores gerados pela matriz laplaciana desse cara aqui, mesmo que seja um grafo completamente conectado, né? Porque mesmo olhando para essa matriz laplaciana aqui, mesmo tendo essa característica dos autovalores aqui, eu posso olhar para os autovetores desses autovalores aqui, e ainda assim aqui eu consigo, a partir de um método de agrupamento, aí olhar para um K-means aqui, né, aplicado em cima dos autovetores, para poder extrair essa informação. O que eu quero dizer, de maneira mais simples aqui, deixa eu ver se eu consigo ser mais objetivo, é o seguinte: eu monto uma matriz L, faço a decomposição em autovalores e autovetores dessa matriz L. Nem todos os autovalores e autovetores vai ser tão bonitinho igual está colocado aqui, né? Então, eu vou ter valores não nulos e tal, né? Mas eu vou ter vários autovetores. Eu posso pegar aqui todos os autovetores, e aí ele não vai estar organizado aqui, mas, por exemplo, ele vai ter, sei lá, 0,3 aqui, 0,4 aqui, daí, sei lá, vai ter um 0,1 aqui, vai ter valores distintos aqui, né? Mas se eu pegar em cima dessa matriz de autovetores aqui, e em cima dela eu aplicar um K-means, eu vou ter um resultado de separabilidade melhor, tá? Então, o que esse negócio está fazendo é o seguinte, ó, eu estou pegando esses dados que estão nesse formato aqui, eu monto uma matriz laplaciana desse cara aqui, faço a decomposição em autovalores e autovetores, e quando eu olho para os autovetores desse negócio aqui, se eu for plotar num espaço aqui, o verde vai estar num pontinho aqui, o azul, num cenário ideal, né? Vai estar num espaço aqui, e aí o vermelho vai estar num espaço aqui, sei lá. Isso aqui dos autovetores da matriz laplaciana. E aí, em cima disso aqui, quando eu aplico um K-means, aí beleza. Aí eu consigo separar melhor. E aí, sabendo aonde que cada pontinho desse foi atribuído em cada grupo, eu posso voltar para o espaço original, porque eu conheço essa correspondência, né? E eu posso saber que todo mundo do vermelho está aqui, todo o azul está aqui, e todo o verde está aqui. Tá? É como se esse processo de calcular a matriz laplaciana e essa decomposição em autovalores e autovetores fizesse esse mapeamento que deixa a cara dos dados boa para aplicar o K-means. Essa é a ideia. Dá para entender aí? Esse método aqui, se for abrir bem a matemática dele aqui, é meio... Mas a intuição aqui, deu para acompanhar aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, a ideia é transformação do espaço para depois aplicar o K-means, né? Podia Isso. usar qualquer método de transformação, nesse caso foi usado o Laplaciano. Foi usada aqui porque ela é baseada nesse esquema de grafos aqui, né? Mas eu poderia usar um outro mapeamento sem problema nenhum. Esse lance de usar os gráficos tem uma série de propriedades que amarra bem a matemática do negócio, que garante que os dados vão ter uma cara boa para aplicar o K-means, tá? Entendi. Se você usar qualquer outro mapeamento, eventualmente você não vai ter essa garantia, tá? O professor, só uma pergunta. Você falou que a gente vai aplicar o K-means nesse novo espaço, Uhum. mas a gente trouxe para duas dimensões novas nesse caso. Como que faz essa transformação preservando esse espaço? Tipo, como que eu levo de volta para aquele espaço original lá
sendo que o que eu criei foi um espaço em outras 2 dimensões. Ah, tá, não tem problema. Você não precisa se preocupar com a dimensionalidade desse espaço aqui. Pode ser 2, 3, enfim, né? Ele vai ter, no máximo, o mesmo número de dimensões que esse cara aqui, tá? Mas você não precisa se preocupar com essa dimensão. Durante esse mapeamento, você sabe que esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse cara aqui, esses caras correspondem a esse. Então, se esses caras nesse espaço pertencem ao mesmo grupo, eu sei que aqui nesse espaço eles Ah, também pertencem. Então, você só leva a correspondência. Não importa mais a na, dimensionalidade e o que aquilo significa do ponto de vista físico. Não interessa. eu achei que ia ser. Eu confundi, então. Eu não tinha entendido direito. Eu achei que ele pegava, por exemplo, criava ali essas elipses ali que estão desenhadas, né? E de alguma Uhum. maneira passava o formato mesmo Não. pro original, mas Isso é só. aqui é um artifício, né? Lembra na SVM que a gente faz aquele mapeamento não linear lá, daí constrói o hiperespaço e volta, mas esse mapeamento você não precisa conhecer porque ele fica implícito? Uhum. Aqui é a mesma coisa. Aqui você não precisa, você só precisa entender o seguinte: depois que eu rodar todo esse negócio aqui, eu vou saber que esses caras aqui pertencem ao mesmo grupo, esses pertencem a outro e esses pertencem a outro. Só isso. Show, Tá? entendi. Obrigadão. Mais, beleza. Mais dúvidas aí, gente? Agrupamento espectral tinha uma época que isso aqui era super moda. Eu vi que ultimamente caiu um pouco em desuso esse troço aqui, mas a ideia é muito boa. Tá, aí eu coloquei aqui o algoritmo do Spectral Clustering lá, a versão também clássica dele. É mais ou menos essa sequência que eu falei para vocês ali, né? Constrói a matriz A, depois constrói a matriz D lá, fazendo a soma da diagonal de A e tal, né? E aí a matriz L, ao invés de você fazer um L igual a D menos A, para fazer uma decomposição em autovalores e autovetores mais estável do ponto de vista numérico, você faz essa matriz laplaciana ser normalizada. Aí essa normalização tem esse lance aqui da álgebra linear lá, né? Putz, isso aqui também, né? Eu vou deixar como um trocinho aberto aqui, tá? Não vou detalhar porque essa normalização é meio chatinha. Tem a ver lá com ortogonalização e tal, mas enfim. Isso aqui é meio que para deixar a matriz normalizada, tá? E aí você faz essa conta aqui, ela já sai naturalmente normalizada e a tua decomposição fica um pouco mais estável aqui. Aí faz a decomposição em autovalores e autovetores, escolhe lá quais os autovetores você quer fazer o k-means, em geral se faz em todos, né? E aí aplica o k-means em cima daquilo lá, você sabe essa relação que existe entre os pares de ponto, então você pode voltar lá para o teu espaço original definindo os clusters, tá? Só para resumir aqui essa história aí, né? Eu não coloquei os códigos na nossa aula ali, né, de agrupamento, mas assim, né, isso aqui tem no sklearn lá, é bem tranquilo de aplicar se vocês quiserem testarem. Pois, se for o caso, vocês dão um Google lá no sklearn de Spectral Clustering, tem tudo isso aí implementado lá também. Beleza aí, gente? Vou parar a gravação dessa aqui já para a gente fechar. Mas se tiverem